Fala pessoal, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação com algumas correções no que for possível do PET volume 4 do terceiro ano do ensino médio, semana 1 de Educação Física. Hoje vamos falar de alimentação e a primeira informação colocada para vocês é sobre o Guia de Alimentação para a População Brasileira, que é um instrumento que visa incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo. A alimentação é muito mais que a ingestão de nutrientes, envolve diversos aspectos que têm influência sobre a saúde e o bem-estar das pessoas. Na sequência, temos um texto que coloca informações adicionais sobre o referido guia de alimentação. E logo abaixo, uma tabela com algumas informações importantes, que traz a classificação dos alimentos segundo o Guia de Alimentação Brasileiro, e apresenta que os alimentos podem ser in natura, alimentos minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Além de trazer essa classificação, é colocado aqui a definição e a exemplificação de cada um desses tipos de alimentos. Na sequência, temos aqui uma comparação entre alimentos in natura, processado e ultraprocessado para melhorar o entendimento desses termos. E depois, algumas recomendações colocadas no guia para que as pessoas tenham uma alimentação adequada e saudável. É importante a leitura dos textos dessa semana para compreender o assunto. Eu não farei a leitura, pois o foco é uma breve explicação e as atividades. Mas fica aqui a regra de ouro. Quanto à alimentação, prefira sempre alimentos in natura e minimamente processados, e aquelas preparações culinárias, aos alimentos ultraprocessados. Na sequência temos as atividades. A atividade 1 pede o seguinte: no quadro abaixo apresentamos o milho e suas diversas formas de processamento. Descreva a quantidade e os tipos de resíduo, no caso lixo, que são gerados quando consumimos cada uma das categorias de alimentos exemplificados. E aqui apresenta a espiga de milho, que é o alimento in natura, depois minimamente processado, que é o milho descascado e embalado, e assim por diante. Então vamos à resposta da número 1. O alimento in natura, que é a espiga de milho, possui como resíduo a folhagem, que recobre o milho, e o bagaço. E obviamente o milho é consumido. Aqui eu não coloquei, não especifiquei quantidade, por ser uma variável muito volátil, em alguns casos difícil de ter com precisão. O segundo tipo de alimento é o minimamente processado, que é o milho descascado e embalado, que tem como resíduo plástico que envolve a bandeja de isopor e o bagaço do milho. O terceiro é o ingrediente culinário, óleo de milho. Nós temos como resíduo o recipiente, que é a embalagem do óleo, e a depender do preparo, temos o óleo em si. Caso utilizado para fritura, pode ser que gere um resíduo que deve ser descartado de forma adequada. O alimento processado, que é o milho em conserva, nós temos aí como resíduo a embalagem de aço. Nesse caso aqui eu não considerei a água como um resíduo, a água no caso que serve para conservar o milho. E por último nós temos o ultraprocessados, o alimento ultraprocessado, que é o salgadinho de milho em pacote. A embalagem de plástico, que é o resíduo, o lixo, que é gerado após o consumo deste tipo de alimento. E assim concluímos a atividade 1. Vamos à atividade 2. Responda às questões. Questão 1. Sobre as novas diretrizes para uma alimentação saudável, destacadas no Guia Alimentar da População Brasileira, assinale a alternativa correta. Eu já marquei aqui, nossa alternativa correta é a letra B. Os alimentos processados, que são alimentos adicionados de açúcar, sal ou óleo, como conservas de legumes, compotas de frutas e queijo, são produtos relativamente simples e devem ser consumidos com moderação. É isso aqui que traz o guia e as recomendações presentes nos textos acima. A letra A não é a nossa resposta porque o novo guia recomenda que não haja consumo de gorduras, óleos e sal. Na verdade, a recomendação trazida no guia é de que seja feito um consumo moderado em pequenas quantidades destinadas à preparação dos alimentos, e não que ocorra restrição do consumo de gorduras, óleos e sal. A letra C não é nossa resposta porque os alimentos ultraprocessados são feitos em geral por indústrias de grande porte, envolvendo diversas etapas e técnicas de processamento, e muitos ingredientes podem ser consumidos normalmente. Este ponto invalida a questão, isso aqui é uma inverdade. A ideia que é trazida no guia
é que evitemos os alimentos ultraprocessados. E a letra D não é nossa resposta porque os alimentos ultraprocessados podem ser consumidos por serem boas fontes de micronutrientes. Os alimentos ultraprocessados até recebem, na sua preparação, na sua construção, alguns micronutrientes, mas eles não promovem, os mesmos benefícios se comparado com os alimentos in natura e minimamente processados. Como é colocado na página 14 do Guia de Alimentação Brasileiro, a adição de fibras e micronutrientes artificialmente não garante que estes terão, no organismo, o mesmo efeito benéfico que nutrientes provindos de fontes naturais. Então, nossa resposta é a letra B. A número 2 pede o seguinte: leia o texto a seguir e responda a questão abaixo. Este texto fala sobre a manufatura, distribuição e comercialização dos alimentos ultraprocessados, bem como as implicações tanto na sociedade quanto no meio ambiente. E aí coloca aqui algumas assertivas que nós devemos correlacionar e verificar quais são as corretas. Eu já até respondi, nossa resposta é a letra E, e vamos analisar aqui então. A assertiva 1 está correta porque o mais recente Guia Alimentar para a população brasileira propõe que alimentos in natura ou minimamente processados sejam a base da alimentação. É o que vimos essa semana basicamente. Número 2. A alimentação é definida como simples ingestão de nutrientes. Nós vimos também no início dessa semana, no segundo texto, que a alimentação é muito mais do que a simples ingestão de nutrientes. Ela tem algumas correlações na vida do indivíduo. A assertiva 2 está errada. E a gente anula então a letra A letra B e a letra D, por uma questão de eliminação. E aí vamos à número 3. Há muitas razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, como o excesso de calorias, gorduras, sal e açúcar, além do impacto negativo sobre a cultura, a vida social e ao meio ambiente. A nossa número 3 aqui está correta. É isso que traz a definição e as implicações dessa semana, bem como que foi apresentado no texto. Então, a assertiva que possui a número 3 como correta está certa. E aí a gente verifica que a letra E. Não precisamos nem fazer a leitura da número 4, que também está certa. Vamos à número 3. A número 3 pede o seguinte: são exemplos de alimentos in natura, processados e ultraprocessados. A nossa resposta básica aqui é a letra D, onde o alimento in natura é a banana, o processado é o queijo e o peixe empanado tipo nugget é o ultraprocessado. Se vocês verificarem as demais assertivas, vocês vão detectar que a melhor resposta aqui no caso é a letra D. Como essa é uma questão simples, eu não vou fazer a comparação das demais assertivas. Vamos à atividade 3. A atividade 3 pede o seguinte: o quadro abaixo apresenta o teor de sódio dos alimentos de acordo com o seu processamento. O sódio é um mineral e normalmente é encontrado na natureza com outro elemento químico, o cloreto. O cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha, e ele possui 40% de sódio em cada grama. A principal função do sódio é equilibrar a quantidade de água no organismo, juntamente com o potássio. Enquanto o sódio retém os líquidos, o potássio provoca a excreção, de modo que as células fiquem com quantidade certa de água. Além disso, a dupla sódio-potássio participa da contração muscular e do fornecimento de energia para o organismo. E aqui temos um quadro onde apresenta os alimentos e a concentração de sódio em cada um deles. E aí vem as perguntas, Após a análise da tabela, responda: qual dos alimentos apresenta a maior quantidade de sódio em seu preparo? E eu coloquei a resposta aqui por uma questão de espaço mesmo. Até pensei em colocar num arquivo separado, mas acho que ficou interessante aqui. Quando a gente volta aqui na tabela, a gente percebe que o macarrão instantâneo, o caldo de carne, misericórdia, e o caldo de galinha aqui são os que apresentam a maior concentração de sódio. A gente poderia até marcar mais alguns, mas os três eu acredito que já seriam uma boa resposta. Eu coloquei aqui caldo de carne, caldo de galinha e o macarrão instantâneo. Vamos ao número 2. De acordo com seus conhecimentos, quais problemas de saúde são provocados pelo excesso de sódio? Aqui é de acordo com seus conhecimentos, mas com a pesquisa rápida que vocês fizerem aí, utilizando livros ou algum site específico, vocês vão encontrar que o consumo exagerado de sódio está relacionado ao aumento no risco de doenças como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e doenças renais, entre outras. E a número 3 pede o seguinte: atividade física pode interferir no nível de sódio no organismo? Como? Para responder essa questão, eu fiz algumas pesquisas e vou deixar no campo de descrição desse vídeo um link para o canal Nerdologia, em um vídeo que explica basicamente o funcionamento do que eu trouxe aqui. Então é o seguinte: a atividade física e o exercício físico pode interferir nos níveis de sódio do organismo. A interferência ocorre através do suor.
O corpo libera íons de cloreto e sódio para fora das células e estes induzem a saída de água das células por osmose, que é a produção do suor. Por isso, inclusive, o suor é salgado, por apresentar esses íons. O corpo absorve parte desses íons utilizados, mas sobra um pouco, e esse pouco é que confere esse sabor salgado ao suor. Aqui é uma explicação bem simplória e bem genérica, mas que satisfaz muito bem a solução, a resposta da questão. Eu vou procurar mais algumas implicações a respeito disso, a relação entre atividade física e o nível de sódio no organismo, e qualquer coisa eu coloco no campo de comentários. Mas isso aqui é uma resposta possível. A atividade 4 pede a produção de texto. Após a leitura do trecho, elabore um texto dissertativo argumentativo de 25 a 30 linhas sobre os impactos dos hábitos alimentares no aumento de doenças crônicas não transmissíveis em crianças e adolescentes no país. Então, vocês devem confeccionar um texto, como disse aqui, dissertativo argumentativo de 25 a 30 linhas, sobre o impacto dos hábitos alimentares no aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Um exemplo de doenças crônicas não transmissíveis é a obesidade. No caso aqui da questão, a obesidade infantil. Eu vou deixar no campo de descrição desse vídeo um link que traz para vocês inúmeras redações que vocês podem utilizar como modelo que fala sobre a obesidade infantil. O tema principal dessas redações é os desafios do combate à obesidade infantil, que pode auxiliar vocês a construir uma redação sobre os impactos dos hábitos alimentares no aumento das doenças crônicas não transmissíveis, a exemplo, a obesidade. E quaisquer outras novidades eu coloco no campo de comentários do vídeo para vocês poderem acompanhar. E com isso, pessoal, nós concluímos aqui a correção dentro do que foi possível e a explicação da semana 1 do terceiro ano do ensino médio de Educação Física. Quaisquer dúvidas, deixem no campo de comentário, eu vou tentar responder todo mundo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço!